Atenção pessoal do Margarida Pinho, as salas de primeiros anos de História. Nesse bimestre nós vamos trabalhar a civilização grega. É o nosso foco. A ideia é aprender como que os gregos se organizavam, como funcionava a organização política deles, né? A cultura, os hábitos, né? Os empreendimentos que eles fizeram e por que eles se tornaram modelos, né? De civilização para todas as nações modernas. Então nós vamos primeiramente trabalhar com um mapa que vai ser publicado lá na plataforma do Webnode, né, do Pinho Interação, Margarida Pinho Interação, e lá nós vamos então iniciar essa discussão. Para conhecer a Grécia é melhor começar pela geografia, né? Então lá vocês vão ver um mapa do Mar Mediterrâneo e da Grécia Antiga, né, dividido em três lugares, três localidades, né, de relevo, dividido em relevo. Na parte continental, das montanhas e das encostas, a parte peninsular, que são as baías e as enseadas, o litoral todo recortado, e finalmente a Grécia insular, que são aquelas dezenas de ilhas nos quais eles se isolavam. Então, os gregos, eles desenvolveram uma civilização totalmente diferente, porque eles eram autônomos. As cidades-estado, que ficavam nessas localidades das montanhas, da parte peninsular, das penínsulas, né, e das ilhas, elas eram independentes. Eram 160 cidades-estados, 160 polis. É dessa palavra polis que vem a política, né? O habitante da polis é um animal político, né? Como dizia o Aristóteles, participante, né? Crítico, né? E questionador de tudo que acontecia. E também eles eram guerreiros, né? Os gregos eles tinham essas duas facetas, né? Eles eram comerciantes, eles eram cultos, mas também se protegiam com guerras. Eram organizações militares. Dessas 160 cidades, duas são destaque. Esparta, que era uma sociedade militarista, né? E Atenas, que era uma sociedade comercial, uma cidade rica, né? Uma cidade plural, onde havia muitos estrangeiros. Na verdade, eram gregos mesmo, né? Eles chamavam de estrangeiros as pessoas que eram de outras cidades. O mapa mostra a ocupação da Grécia no século XX a.C., começando pelos aqueus, que eram grandes navegadores, grandes comerciantes, eles que praticamente fundaram a civilização grega, eles que fizeram as primeiras incursões pelo mar Mediterrâneo, fundando colônias, né, onde futuramente seriam fundadas as cidades gregas. Depois vieram os eólios, os jônios e finalmente os dórios, que eram guerreiros mais radicais que iriam habitar a cidade de Esparta, né? Então esses grupos eles fundariam no período arcaico, né, as cidades gregas, eles desenvolveriam essas cidades, né, e que seriam marcantes na história da Europa, porque o modelo ateniense e o modelo espartano iria influenciar a formação das nações modernas. Atenas com a concepção democrática, né, aberta, de cidadania, de voto, né, para aqueles que eram filhos de mulheres atenienses, nascidos em Atenas, e Esparta, que era uma civilização aristocrática, militar, fechada, que não fazia comércio, raramente, mas que defendia com unhas e dentes o seu território. As guerras eles faziam exatamente para proteger os seus territórios e principalmente os pontos comerciais, os portos, né, as colônias. Os gregos eles foram destruídos pelas guerras. Foi uma civilização brilhante, mas terminou tragicamente com guerras, né, com invasões de outros povos. Então é isso que nós vamos ver nessa primeira atividade para os primeiros anos de história, tá bom? Eu aguardo vocês lá na plataforma, porque ainda não abriu. Ela vai abrir depois do dia 15, mas a atividade já está lá. Qualquer dúvida é só me chamar pelo Messenger,